Trazer informações sobre um brasileiro que foi ferido durante um atentado em Israel. O Itamaraty já confirmou essa informação e esse é o assunto que eu converso agora ao vivo com o Igor Damasceno, direto de Brasília, que vai trazer os detalhes do que de fato aconteceu por lá. Olá, Igor, bom dia para você. Como está a condição, o estado de saúde desse brasileiro? Bom dia, Adriane. Bom dia para todos que nos acompanham. O Ministério das Relações Exteriores não divulgou a identidade desse brasileiro que sofreu esse atentado em Israel, mas disse que ele está sendo hospitalizado em Tel Aviv, uma das principais cidades do país, e que o quadro de saúde dele é estável. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv também disse que tem feito o acompanhamento de perto e que esse brasileiro está bem. Ele estava num grupo de 20 pessoas que sofreram um ataque no meio da rua, ataque esse terrorista oriundo do Hamas. Foi o próprio Hamas quem contratou essas pessoas para fazer esse ataque no meio da rua, na cidade de Ra'anana, em Israel. Isso aconteceu no início da semana. As informações que foram divulgadas pelo governo israelense dão conta que um grupo de pessoas, um homem estava ali caminhando na cidade de Ra'anana, no meio da calçada, quando ele vê um grupo de pessoas numa parada de ônibus. Esse grupo é atacado por esse homem, ele começa a esfaquear o máximo de pessoas possível, e ali próximo, um carro passava e também acabou atropelando parte dessas pessoas. Pelo menos 20 pessoas foram atacadas, ficaram feridas, uma pessoa morreu. Entre as pessoas que ficaram feridas está esse brasileiro que imediatamente foi levado para esse hospital em Tel Aviv. O Hamas confirmou a autoria desse crime, desse ataque terrorista, disse que contratou essas pessoas para fazer o atropelamento e também para fazer o esfaqueamento. E então foi mais um dos ataques terroristas, esse em plena luz do dia, no meio da rua, na cidade de Ra'anana, ali em Israel. 20 pessoas ficaram feridas, entre elas o brasileiro. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv disse que ele está bem, está sendo acompanhado e que pode passar mais detalhes assim que o novo boletim de saúde for divulgado. No entanto, para preservar a identidade desse brasileiro, para preservar a própria família dele aqui no Brasil, decidiu não divulgar quem é esse brasileiro que foi atacado, Adriane. Uma situação muito delicada de um conflito que já começou há muito tempo e que, Igor, me parece que não tem previsão de acabar, né? A gente que está mais distante perde aquela intensidade do noticiário, mas continua acontecendo, continua tendo conflito, continua sendo uma área instável. Assim como a gente não está acompanhando com os olhos fixos lá na região da Ucrânia e Rússia, mas que se permanece um conflito, guerras que vão se perpetuando e pessoas que podem facilmente perder a vida. Ainda bem que esse brasileiro não foi o caso, né? Tá, e a gente torce para que não seja, que se restabeleça bem, mas é uma situação grave e que coloca todo mundo que vive nesse conflito, as pessoas que não gostariam de sair dali, estão precisando sair por conta dessa instabilidade, né? Exatamente. A gente percebe que as pessoas que mais são prejudicadas numa guerra são aquelas que não têm nada a ver com essa história. Era um grupo de pessoas que estava tentando ir para casa, estava tentando viver a vida normalmente em meio ao horror de uma grande guerra, quando simplesmente são surpreendidas e atacadas por um grupo de terroristas. Então a gente percebe, tanto entre Rússia e Ucrânia, quanto em Israel e Hamas, que as pessoas que não têm nada a ver com essa história, querem apenas viver a vida tranquilamente, são as mais prejudicadas. A gente vê ali na faixa de Gaza pessoas passando fome, pessoas vivendo sem nenhum tipo de saneamento básico, pessoas não tendo o que comer. E a gente vê do lado do território israelense, que é um território mais bem preparado, tem um pouco mais de estrutura, a gente vê também que as pessoas não conseguem viver em paz. Então, quando tem esse tipo de guerra, além da quantidade de dinheiro que se gasta em meio a uma crise econômica mundial, a gente percebe também que as pessoas acabam pagando pela ganância de outras pessoas, de governantes que às vezes estão totalmente descontrolados. É o caso, infelizmente. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.